Em amor de saúde, hoje venho até ti, bem cedinho, depois vês, provavelmente não vais conseguir acompanhar o direto, não tem mal algum nisso, mas venho continuar a falar um bocadinho mais das nossas crianças e das patologias, se assim lhes quisermos chamar, que agora lhes são atribuídas desde pequeninas. Seja o déficit de atenção, seja as de, os desequilíbrios a nível emocional, seja a dislexia, a disortografia, seja o que for. Vamos lá entender uma coisa. As crianças que estão a nascer têm uma frequência vibracional extremamente elevada e estão a chegar a um planeta que ainda está, bom dia querida Maria, que ainda está a libertar muita densidade. E um planeta que ainda lhes quer, uma sociedade, não é o planeta, uma sociedade que ainda lhes quer dar as mesmas receitas que deu há 30, 40, 50, 60 anos atrás. E mais ainda. Ou seja, isso não pode dar certo. Enchemos as nossas crianças de atividades, tiramos-lhes tempo para serem crianças. E depois dizem que elas têm déficit de atenção e hiperatividade. Como é que uma criança pode estar sossegada 8 horas, só com pequeninos intervalos e 1 hora para almoço, 8 a 9 horas por dia, numa sala de aula? Como é que isso é possível? E começam a fazê-lo, passam esse desde o primeiro ciclo, com 5 aninhos. Agora já começam com o pré-escolar. Onde é que está? Mas no pré-escolar ainda têm atividades que estão com outras crianças e ainda brincam. Mas a partir do primeiro ciclo, é estudo. Eu quando fiz o primeiro ciclo, lembro-me, eu tinha aulas ou de manhã ou à tarde, ou quando tinha os dois tempos, era das 9 ao meio-dia e depois da 1h30 ou das 2 às 3h30 ou até às 4. Ainda tinha tempo para mim. Ainda tinha tempo a brincar. E hoje em dia os nossos filhos, que tempo é que têm? Eles entram às 8h30 e saem às 5. E isto é quando os pais os vão buscar às 5, porque muitos ainda ficam no prolongamento e ficam até às 7 da noite. E eu não estou a criticar, só estou a dizer-vos que há razões mais do que verdadeiras e óbvias para as nossas crianças não conseguirem estar quietas. Eu sou uma das que defende, e já tive alunos que muitas vezes dizia isso, que mais valia que as secretárias, por baixo da secretária, tivessem uma espécie de um estribo com pedais em que eles pudessem pedalar dentro da sala de aula. Porque aí estariam a mexer-se. Aqueles que não conseguem mesmo estar quietos, é quase como se fosse uma bicicleta incorporada na secretária. É uma ideia completamente tonta, mas a verdade é que lhes ia permitir continuar a gastar energias e sentirem que estavam a fazer alguma coisa diferente. Eu sei que muitas vezes não até sou criticada por isso e que há muito quem não compreende. Mas há turmas minhas que eu as sinto, bom dia querida Alcina, que eu sinto-as muito, muito agitadas. Às vezes, lá está, o divino sabe como faz. E quando tens numa turma 16 alunos em 20 que são extremamente, como é que eu hei dizer, desafiadores, tens que te permitir encontrar soluções. E eu, por exemplo, olá querida linda, bom dia. Eu, por exemplo, eu dou as minhas aulas e passei a permitir-lhes, e as coisas mudaram radicalmente, que eles ouçam música só num ouvido. Têm o fone num ouvido, estão a ouvir música e estão a trabalhar. Porque eles hoje em dia são capazes de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E encontram o seu ponto de concentração. Infelizmente, nem todos podem estudar numa escola da Ponte, que é um sistema que eu admiro e adorava, amava sentir isso aplicado a todas as escolas do país. Acredito que isso vai acontecer muito em breve. E espero que isso aconteça muito em breve. Agora, e as desordens emocionais que eles têm? Eles não têm desordens e nem desequilíbrios emocionais. Olá, querida Andreia, bom dia. Bom dia, Carla. Chico coração de amor imenso. Olá, meu amor, Elsa. Carolina. Eles não têm desordens nenhumas emocionais. Eles, quando nascem numa família, vão espelhar ao máximo e vão nos mostrar, bom dia, Cláudia, todos os desequilíbrios que nós, enquanto seres humanos, pais, mães, mulheres e homens, temos.
É isso que eles nos trazem. E quando nós aprendemos a equilibrar, bom dia, querida Sandra, quando nós aprendemos a equilibrar as nossas energias, criamos um ambiente muito mais saudável para eles crescerem. Bom dia, querida Ana. Bom dia, Sandra. Criamos um ambiente muito mais saudável para eles crescerem e eles são muito mais serenos. E depois devolvem-nos isso com uma intensidade tal e qual, com a mesma intensidade que nos devolvem os nossos desequilíbrios. Por isso, vamos perceber uma coisa. Se houver algum trabalho a fazer com as crianças, primeiro o trabalho é a fazer em nós. Só depois é que há trabalho a fazer com eles. Porque eles não têm doença nem patologia nenhuma. Aqueles que quando dizem que eles são disléxicos ou quando são desortográficos, ou seja o que for, é porque o pensamento deles é muito mais rápido do que a capacidade de escrita. O braço não acompanha a velocidade do pensamento. E aí acontece. São seres extremamente inteligentes. Percebem? Os nossos filhos são extremamente inteligentes, são extremamente perspicazes, são extremamente intuitivos, extremamente empáticos, extremamente maravilhosos, extremamente amor. Como é que nós os podemos assistir? Quando vier alguém rotular o nosso filho ou a criança que está ao nosso cuidado ou com a qual nós nos cruzamos no dia, lembrem-se que ninguém merece um rótulo. Nós somos muito mais do que o rótulo. Nós somos o que escolhemos ser. E uma criança não merece ser rotulada desde pequena e muito menos não merece ser envenenada e drogada com medicamentos desde pequena. Pensem bem nisso. Próxima vez que vos sugerirem Ritalina ou outro medicamento qualquer para acalmar os vossos filhos, pensem, eu honro a magnificência do meu filho. Bom dia, minha querida Ana. Eu honro a magnificência do meu filho e eu tenho outras formas de o auxiliar. Vão fazer yoga com os vossos filhos. Procurem Reiki. Façam meditação. Usem os florais de Bach, os florais da Nura, os florais de Lis, seja o que for. Recorram. Há tanta coisa. Até medicamentos homeopáticos só para eles se sentirem mais equilibrados. Mas acima de tudo pensem. Comecem o processo por vós. Não tenham medo. Eles vêm para vos auxiliar. E outra coisa que vai beneficiar a família toda. Em vez de estarem a ver televisão, ou estarem nos jogos, estarem no computador, estarem no telemóvel, peguem nos vossos filhos, brinquem. Mesmo que seja dentro de casa, permitam-se rebolar no tapete, permitam-se, bom dia, querida Heloísa, permitam-se rir, fazer cócegas. Vão para a natureza, caminhem a correr na relva. Bom dia, querida Sara. Criem cada vez mais atividades em que possam estar em comunhão com a natureza, porque isso é o mais importante. Pois, querida Ana, também não entendo. Eu até posso entender o porquê de medicarem as crianças. Eu não queria entrar muito por aí, mas a verdade é que a sociedade ainda vive em padrões de medo. E através da medicação, e principalmente da medicação que se dá às crianças, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a querer controlar a mudança que elas trazem. Estamos a agir no medo. Não estamos a aceitar a mudança, estamos a resistir. Porque ao drogá-las e impedi-las de ser como são, ok? O que é que nós temos que fazer? Temos que as libertar, temos que lhes permitir ser. Mas há muito quem não esteja preparado para isso. Eu sinto e eu vejo, eu tenho muitas colegas que muitas vezes dizem e gritam a altos ventos: eu prefiro que eles estejam drogados, desde que estejam sossegados. Eu não posso dizer nada contra isso. A escolha de cada um é a escolha de cada um. Entendem? A verdade é que eu não me importo, e lá está, eu prefiro que eles ouçam música num ouvido e me estejam a ouvir no outro, do que lhes seja dado medicamentos para estarem quietos. Bom dia, querida Paula. Amo-te muito, querida. Isto para vos dizer que honrem as vossas crianças como elas são. Aceitem a mudança que elas trazem às vossas vidas. Seja porque são vossos filhos, seja porque lidam com elas diariamente.
Elas têm tanto para nos dar. Há tanta atividade que podemos fazer com eles que os vai assistir e vai nos assistir também. Porque sempre que procurarmos a natureza, abraçar uma árvore, brincar às escondidas, rebolar na relva, mesmo com a chuva, com o mau tempo, há coisas que podemos fazer. Podemos ir à janela, podemos procurar a lua. O meu Rafael adora procurar a lua e ver o sol. Então, aliás, eu também chamo a lua ao sol. Ele chama a lua a tudo, mas tudo bem. Olá, querida Rita, é verdade, é um grande desafio, mas nós vamos sempre aprendendo e vamos crescendo e fazendo o melhor que sabemos, sem culpa, sem vitimização, sem julgamento. A cada um as suas escolhas, e mesmo aqueles que têm dado medicação aos seus filhos, não se sintam culpados por isso, mas pensem, se calhar agora chegou o momento de fazer diferente. Está bem? Não há culpa, há escolhas. E quando a nossa consciência muda, as escolhas ficam mais alinhadas. Ou não, seja o que for, tudo está certo. Mas honrem-nos. Eles sabem porque vos escolheram. Bom dia, querida Susana. Olá, querida Ana Cláudia. Eles sabem o que escolheram. É verdade, Ana, eu também tenho tido. Eu, durante muitos anos tive os percursos curriculares alternativos e ainda por cima era a diretora de turma dessas turmas. As pessoas não fazem, a maior parte das pessoas não fazem a mínima ideia dos desafios que as nossas crianças são levadas a enfrentar desde que nascem. Algumas nascem de famílias tão difíceis, sofrem tanto no início das suas vidas, e a verdade é que quando chega o momento certo, elas mostram porque é que cá estão. E são sempre absolutamente maravilhosas. Sempre. Não há nenhuma necessidade de medicação. Ok? Eu tinha uma aluna na escola onde estava, foi minha aluna só um ano, que ela tinha mesmo paranoias e outras coisas do foro psicológico, mas grave. Mas também tinha tido uma família e muitas experiências já extremamente dramáticas, profundamente dramáticas. E eu vou-vos dizer, a primeira vez que ela me tentou confrontar em sala de aula, eu virei-me para ela e disse assim, olha, podes parar, sabes porquê? Eu não tenho medo de ti. E ela ficou tão surpresa que nunca mais tentou. E quando tinha os ataques de epilepsia no corredor, porque também tinha ataques de epilepsia, olha, dava os desvairos completamente e estava a gritar e a bater com toda a gente. Muitas vezes a vida e os anjos levavam-me a que fosse eu a encontrá-la e fosse eu a acalmá-la. E ela acalmava sempre e nunca lhe dei um medicamento. E eu não sou diferente de vocês. Nós podemos, o amor tudo cura, lembrem-se disso. Sempre que eles têm um ataque, sempre que eles se tornam agressivos, sempre que eles não conseguem parar e nos provocam, eles só querem amor. Sim, querida, as crianças sofrem muito com os rótulos, mas nós, como mãe, já falei sobre isso antes de tu entrares no direto. Mas a verdade é que nós, como pais, só está em nós tirar-lhes o rótulo e fazê-los ver que além do rótulo somos muito mais. Eu também sempre tive rótulos desde pequena. Sempre. Desde pequenina que me chamavam bruxa e no mau sentido. Já achavam-me estranha, também me chamaram gorda, porque eu também tive uma fase em que era mais forte. Chamaram-me de tudo. Mesmo na faculdade insultavam-me porque o meu pai não tinha emprego, porque eu não vestia roupas de marca. Já na faculdade, já depois de estar a trabalhar, cheguei a ter colegas que me insultavam só porque eu vestia de uma forma diferente. Porque eu tenho a minha maneira de estar e a minha maneira de ser. E como veem, agora estou a falar convosco de pijama. Não tenho o mínimo prurido com essas coisas. Entendem? Os rótulos sempre existem. A sociedade está-nos sempre a rotular. Porque és alta, porque és baixa, porque és gorda, porque és magra, usas óculos, não usas óculos, és inteligente, não és inteligente. E a questão está na força que nós damos ao rótulo. E quando permitimos que o rótulo nos identifique, aí é que está tudo estragado. Nenhum rótulo nos identifica. Nós somos um ser, não somos um rótulo. Certo? E era só isto que eu vos queria dizer, meus amores. É o amor que tudo cura.
E as nossas crianças só precisam de amor e de atividades que as levem a manter-se centradas, porque elas têm tudo. O yoga, caminhadas, partilhar a natureza, ter um animal de estimação, permitir-lhes momentos com os animais. Acima de tudo, permitir-lhes tempo em família pleno de amor, que é o que eles mais precisam. Eles não precisam que a árvore de Natal e que o sapatinho seja cheio de prendas. Eu também dou muitas prendas aos meus filhos, mas acima de tudo, o que é mais importante é eu a seguir ir brincar com eles com as prendas que lhes dei. Certo? Podem enchê-los do que quiserem, mas brinquem com eles. Façam-nos sentir que estão ali para eles. Podem se zangar com eles num momento, porque nós não vamos sempre zangar-nos. Há sempre momentos que nos vai saltar a tampa. Porque é mesmo assim. Eu também vos adoro. Também te adoro, Alcina. Mas a verdade é que é preciso saber dosear isso com o amor que se lhes dá a seguir. E são tantas as vezes que eu peço perdão aos meus filhos. Quando reconheço que alguma coisa que fiz que poderia ter sido diferente, eu peço perdão. Alto e bom som, eu peço perdão. E os abracinhos deles, o X, são o melhor que pode existir. Os nossos filhos são amor e nós somos amor. Minha filha mais velha, minha primogênita, tinha 3 anos quando uma vez me disse assim: Mãe, o teu nome é amor. Eu nunca mais me esqueci disso. E assim eu, assim vós. Lembrem-se disso, minhas queridas e meus queridos. Amo-vos muito. E na próxima vez que alguém rotular os vossos filhos, sejam um amor para eles. E levem-nos a perceber que eles são muito mais que isso. O próprio Albert Einstein tinha grandes dificuldades no comportamento social. E assim podiam-lhe chamar... agora não me estou a lembrar, não é o síndrome de Down, é o outro, agora não me estou a lembrar o nome, não interessa, porque não tinha que dizer. E os grandes génios às vezes têm incapacidade, mas os nossos incapacidades ou têm dificuldades em algumas coisas do dia a dia. Os nossos filhos que estão a nascer agora são todos grandes génios e são todos grandes mestres. E só mais chega. Por muito que amemos os nossos filhos e nós amamos-os muito, há algo que eu gostava de vos dizer. As crianças diamante e aquelas que eu chamei as crianças douradas são os bebés mais recentes que estão a nascer agora e nem todos são, ok? Tudo tem a ver com a vibração que trazem ao planeta em determinado momento. Há jovens com um coração imenso, já com 20 e tal, 30 anos, alguns de mais idade, mas são cristais, a maior parte deles. São cristais que ainda estão a lutar para aprender a manter a sua vibração pura e cristalina como é. Ok? Minha querida Andreia, Ju, Linda, Kátia, de coração de amor imenso. Amo-vos muito. Eu sou grata, eu sou grata, eu sou grata. E agora vou ver se consigo deixar-vos a mensagem escrita para o mês de novembro, que ainda não consegui, ainda não tive tempo. Todas as bênçãos sejam em vós. Agora. De coração de amor imenso.